Jesus Cristo, quando veio a este mundo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Salvador em todos os termos que você pensar. Não é só do pecado. O pecado, ele diz algo diferente. Ele diz assim, que tiraria o pecado. Os irmãos que anunciaram antes da manifestação de Jesus diziam que ele tiraria o pecado. Tiraria. E João, quando viu ele para que se cumprisse a Escritura e o batizou, fez o mesmo. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é que vai tirar, é que tira. E tirou. A forma é que não foi compreendida, porque a profecia, nesse sentido, não foi aceita, não foi recebida por todos que a ouviram. Então, quando Deus está executando o plano no Filho, no Verbo que se fez carne, o povo que é o agraciado não compreendia. Quando ele começou a falar de sua morte, de sua crucificação, de sua humilhação, de sua rejeição pelos seus líderes, ou os líderes do judaísmo, que diziam ser de Deus, não aceitaram que Jesus nessa fazer isso, retirar o pecado do mundo, que Deus ia tirar o pecado do mundo. Os próprios seguidores, o Pedro é um que o inimigo usou, porque o inimigo não compreendeu o que Deus disse. Ele não compreendeu o que Deus falou, de modo algum. Então o inimigo falou na boca dele. Jesus disse: para trás de mim, Satanás, tu cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Que esse é o objetivo de Deus, porque desde da hora da lei estabelecida e o seguimento dela, até chegar a hora do cordeiro ser imolado, os sacrifícios era com sangue e removia, cancelava o pecado das pessoas. Mas esse cordeiro humano, sem pecado, que é o Filho de Deus, tiraria de uma vez por toda o pecado. E aí surgem as perguntas e a questão, e os questionamentos por aí afora. Por que o pecado, se foi tirado, está habitando em muita gente? Por causa da incredulidade. Como os israelitas da época de Jesus, muitos não receberam porque não receberam a palavra, não compreenderam. Da mesma forma hoje, muita gente não compreende porque não recebe a palavra, quer compreender pela razão, pela lógica, pelo momento, pela ciência, pela visão. Mas eu diria que é necessário ver. Se você vê, você crê. Agora, não tem como você ver sem você ir para a Escritura. Que o inimigo, usando pessoas, faz com que as pessoas desacreditem na Escritura, porque
o inimigo usa pessoas para falar a Escritura e para praticar a Escritura que não se renderam à Escritura. Estão regidos ou rendidos de alguma forma a alguma coisa que o fascinou, que não é a Escritura e que não é a revelação da Escritura, para benefício não só deles, dos líderes, mas de todos que há hoje. Marco escreveu no seu livro, no capítulo 15 e no verso 16, ele diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem crê? Ele também escreve no 11, capítulo 11 de Marco, no verso 23, que qualquer um que disser a esta montanha, qualquer um. Por que qualquer um? Por causa que as pessoas tendem a dizer e a aparecer que quem está fazendo isso de alguma forma é especial, é melhor do que os outros, de alguma forma. Os líderes das igrejas, olhe para elas e para os líderes, de alguma forma eles se imaginam melhor do que os demais cristãos. Estou falando de cristão. Eles se dizem melhor e se acham melhor, não é só dizer. Eu diria que parece o tempo das tribos, das 12 tribos, que membro de tribo A, tribo B, tribo C se achava melhor, uns melhores do que os outros, mas não é. São todos iguais, todos iguais. Dizem que não são iguais, e a experiência e a ciência e a certeza para dizerem isso e firmarem isso, usam as mãos e os dedos. Dizem que nem os dedos das mãos são iguais. E nisso firmam que os crentes não são iguais. Agora eu estou falando em igualdade na carne. Todos são igual na carne. Porque se você não pecou e o seu pecado não foi revelado ainda e visto pelo mundo e pelas pessoas mundanas, isso não quer dizer que você não pecou. Está em oculto muitas vezes à vista das pessoas, mas de Deus não. De Deus ele não existe, se você crê. Lembra de que quem crê e for batizado será salvo? Marcos 16:16. Quem crê? Quem crê? Isso significa que quem ouve a palavra, recebe a palavra e se rende à palavra. A palavra de Deus. Não tem como isso acontecer se não houver essa rendição. Pode esquecer. Não há. Ah, mas o Espírito... Tem gente que dizem por aí. Muitos dizem por aí. Crente. Que o Espírito Santo desceu e entrou neles sem a Escritura. Que não foi porque ele ouviu a Escritura e creu na Escritura e considerou a Escritura. Dizem até como, pelos pés, e foi um fogo queimando, outros estavam na mata e de repente o Espírito Santo entrou, e outros estavam no carro, no ônibus, no avião, e assim sucessivamente, na igreja, por aí, eles dizem isso. Mas eu afirmo que o Espírito é a palavra de Deus. E se ela não entrar no seu coração pelos olhos e ouvido, não tem outro lugar. Não tem como ela chegar no seu coração. Deus pode fazer com que aquele homem receba a palavra de Deus sem a Bíblia. Pode. Ele tem poder para isso, mas isso ele não fará.
Não fará. Eu sinto muito, mas ele não fará, porque é pela palavra. Ele que disse. Senão ele não era Deus, era um mentiroso, um hipócrita mentiroso. E não é verdade. Ele não é hipócrita nem mentiroso. Ele disse que é pelo ouvir. E o ouvir de sua palavra. E eu diria mais, que a melhor maneira de você ouvir é você ler falando. Porque aí jamais você vai se enganar. Se você ler uma palavra, uma frase da Bíblia errada, você conserta lendo novamente. Se alguém disser a palavra para você e você ouvir e alguém disser errado, não tem como você consertar. Não foi você que falou? Então a melhor maneira é essa. Indiscutivelmente. É você falar o que você está lendo na Escritura. Você ouvindo. E assim você vai alimentar seu homem novo que está dentro de você. E ele vai crescer espiritualmente. Aonde você estiver, aonde você for. Não é as tribos. Não é os templos que eles são melhores. Não é. Pode até dividir ou diversificar alguns tempos uns de outros em conforto, em bajulação, em hipocrisia, uma série de coisas dessa natureza. Mas não dizer que o Espírito Santo é melhor ali e mais ruim aqui. Isso não é verdade. Nunca foi, nunca será. O Espírito Santo é o mesmo, ontem, hoje, amanhã e eternamente. Não tem sombra de variação. É o mesmo. Não vai mudar. Ou você se rende ao Evangelho, ou nada feito. O Evangelho não vai mudar porque você não se rendeu a ele. De modo algum. Você será mudado ao se render. Com certeza. Recebendo o Evangelho, mude. Confiando no Evangelho. Jesus Cristo é seu Senhor, é seu Salvador. Ele é o Deus eterno. Confie nele e siga seus passos. Ande em Jesus. Porque está escrito. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Está escrito. Você pode contestar como você quiser. Está escrito.